a gente tinha aqui aquele Golden, né? Uma Golden. A coisa mais. Mas era uma bobada. A coisa mais querida do mundo, cachorro. Eu tive um Golden. Não tem explicação, né? É fora de série. Fora de série. Cara, não envenenaram o bicho. É triste, né? Ah, tu tá louco? Uma pessoa que passa na rua e atirou um punhado. E ela era a coisa mais querida, dócil. Não é aqueles bichos que latiam loucamente. Não, ela ficava ali, assim, querendo fazer carinho, abanando o rabo, querendo fazer amigos na rua. Eu tive um Golden, o Bingo, e foi incrível. Ele morreu já, mas é uma raça linda. Vamos começar, então? Vamos. Muito boa noite a todos os irmãos que nos acompanham, a página do Templo Escola de Umbanda Aranauã. Meu nome é Marcos Adriano Vargas, eu sou sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã, situado aqui na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho a honra de receber, né, a irmã, psicóloga clínica, mãe, facilitadora, palestrante, médium espírita Adriana Spigolon, para que juntos nós possamos conversar um pouquinho sobre a importância da espiritualidade em tempos de dificuldade. Dificuldades essas que estão muito presentes na vida de todo mundo. Boa noite, irmã. Boa noite, Adri, querido. Quero te agradecer o convite. Menos nesse currículo aí, né? Menos. Mas eu acho que é o tema que é bem... Copiei do teu Facebook. E é isso aí Bem que mesmo, e muito mãe tá em mais. primeiro lugar, né? Sim. Mãe tá no primeiro. Mas esse realmente ele é um tema que a gente precisa, é necessário que a gente fale nesse momento sobre isso, né? Que a gente alcance o maior número de pessoas possíveis, em tempos de conflitos de todas as esferas, de pandemias e de tudo que a gente está vendo, né? E o que a gente, inclusive, não consegue enxergar. Como é que nós poderíamos definir, vamos começar a refletir juntos a importância da espiritualidade em momentos de dificuldade, momentos de crise? Que tipo de crise nós hoje poderíamos estar enfrentando no campo de equilíbrio, no campo espiritual? Claro, sem falar nos nossos desequilíbrios emocionais internos, né? E isso é muito afeta a tua área também como psicóloga. Como é que nós poderíamos definir crise hoje? Adri, assim, a gente tem acompanhado, né? Bem como tu falaste, existem as crises que são as nossas crises interiores, né? E nós vivemos elas constantemente, né? Então, como o Mário Sérgio Cortella nos diz, assim, nós não vivemos a vida não é uma sequência de felicidade. E isso nem poderia ser, né? Por quê? Porque se a gente fosse feliz o tempo inteiro, a gente não saberia o que é felicidade. Então a gente precisa ter momentos. Exatamente. Então a gente precisa ter momentos de crise, de sofrimento, e isso a gente tem que discutir bem o que é, para a gente poder entender, naquele momento, naquela fase da minha vida, eu era feliz e não me dava conta da felicidade. Então, a crise, o sofrimento, tem um porquê de existir no planeta em que a gente vive, né? Você sabe, então, para os teus seguidores aí, eu sou espírita, né? Então, a gente tem um entendimento que nós somos um planeta que é um planeta de provas e expiações. Sim. O que isso significa, se eu posso falar? Claro, fica à vontade. Tá. O que significa isso? Assim, nós temos níveis, né? Nós não somos. Imagina um universo do tamanho né? Que a gente nem tem como dimensionar. A gente acha que só nós existimos, né? Só a Terra existe. Imagina. Embora algumas pessoas pensem isso, né? Algumas pessoas pensem que só a Terra existe, que só ela existe na Terra também. Também tem esse tipo de gente. Enquadra melhor a tua câmera aí que tu tá cortando o teu rosto. Sim?
Aí, legal. Fica menor? Obrigado. Tá? Tá, fica de fundo ali, eu e o Rodrigo ali, ó. Vou botar o Rodrigo ali de papagaio de pirata. Então, ó. Nós, no universo, existem vários planetas, né? Com energias magnéticas diferentes, com espíritos de densidades e energias magnéticas diferentes, né? Então a gente vai do mais primitivo a os mundos angelicais, né? Nós estamos nessa escala de evolução no planeta de provas e expiações. Então a Terra, ela é um planeta de provas e expiações. O que é isso? Que eu preciso te dizer isso, Adri. Vai lá. Nós não somos anjos. Com certeza não. Se a gente tá aqui e não somos missionários, né? Porque tem gente que tá na Terra por missão. Vemos aí Gandhi, Buda, Chico Xavier, né? Divaldo, a própria Joana de Ângeles, que eu estudo profundamente, missionários. Não é o nosso caso. Então, se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, é uma escola. Certo. Vamos chamar assim. É uma escola. Que ou a gente vem para fazer as nossas provas. Então, como é que é, né? Como na escola. Tu vai ter um roteiro na tua vida e em algum momento você decidiu. Você. Lá no teu planejamento reencarnatóriozinho. Ó, aqui com tantos anos, eu preciso passar por tal situação, porque numa outra vida eu pisei na bola. Então, aqui eu vou ter que ter essa prova. Tá? Isso quando eu tenho o direito de poder escolher as minhas provas. Ou a expiação, que é quando você precisa sofrer sem que você tenha feito essa escolha. É porque você ainda não adquiriu a consciência de que a evolução é algo que é individual e é você que precisa fazer. É você que... Não, tiramos aquela história do Deus punitivo, né? Que as pessoas muitas vezes perguntam, tu me corta porque tu sabe que eu não paro de falar, né? Tá? Tu vai me cortando. Vou só fazer um parênteses aqui para quem está chegando agora na live. Nós estamos fazendo um diálogo aqui, vamos dizer, entre Umbanda e Espiritismo. Eu, sacerdote de Umbanda, e a irmã Adriana, médium espírita, e falando sobre a importância, né, da espiritualidade em momentos de dificuldade. E eu provoquei a Adriana no início para falar um pouquinho o que é crise, né? O que é dificuldade. Para nós da Umbanda, a irmã, segundo a teologia que nós seguimos, é um entendimento muito parecido. Tá? Mas não é necessariamente do ponto de vista de classificação de planetas, mas sim que nós vivemos em planos, né, energeticamente separados por vibrações diferentes, e que nós nos encontramos hoje numa realidade chamada plano natural, numa dimensão humana que tem uma contraparte física e uma contraparte etérica ou espiritual. E sim, desde que nós saímos de Deus, que nós somos gerados por Deus enquanto espíritos, né, enquanto partículas, nós seguimos um caminho evolucionista. E hoje nós nos encontramos aqui, na nossa realidade humana, cuja finalidade é evoluir. E a gente evolui por meio das encarnações. Então, é uma maneira de falar a mesma coisa de forma diferente. Né? Então, o objetivo das encarnações, sim, é evoluir até chegar a um ponto que nós sejamos merecedores dessa evolução e ascender, vamos dizer assim, enquanto os espíritos mais luminosos. E a espiritualidade está aí, as religiões, a fé, muitos segmentos esotéricos até, para nos auxiliar nessa caminhada evolutiva. Nós temos muitas ferramentas para evoluir e para superar as crises, para superar as nossas dificuldades, e sem sombra de dúvida, as religiões, as filosofias, né,
nós nos servimos delas para poder evoluir, para poder passar por esses momentos de dificuldade. Eu uso a brincar com os médiuns da casa e com os alunos dos cursos que a gente ministra, dizendo exatamente isso, que nós não somos santos, né? Se nós estamos nessa realidade, é porque nós estamos evoluindo. E se nós não estamos além da onde nós estamos, é porque nós ainda não conseguimos, né, conquistar graus energéticos, vibratórios melhor. E por isso que a gente está aqui, passando por todas essas provas, por todas essas necessidades. E a espiritualidade, penso eu, quero ouvir a tua opinião, as religiões, elas não, vamos dizer assim, elas não tomam o nosso lugar, não nos substituem naquilo que é competência nossa. A tua voz tá robotizada. É? Aham. Voz tá robotizada? Se o pessoal que tá te ouvindo. Não sei se o pessoal que tá te ouvindo te ouve também assim. Não sei. Eu tô me ouvindo bem. Retoma a tua última frase aí. Vamos ver, quem está assistindo aí, estão me ouvindo bem? Tá dando um retorno aí, tu tá ouvindo em algum outro aparelho? Não. Eu tô ouvindo a minha voz retornando no teu áudio. Eu tô no celular, né? Então não sei se pode ser isso. Bom, eu falava uma visão umbandista, no sentido de que sim, nós estamos num processo evolutivo constante e as dificuldades, as crises, elas servem para nos tirar da zona de conforto, né? Zona de conforto essa que muitas vezes não nos movem para frente. E ontem ainda eu conversava com uma irmã, se queixando de algumas dificuldades na vida, alguns percalços no caminho, e ela dizia e se queixava, assim, poxa, eu tenho alguns projetos, eu tenho algumas coisas para fazer, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo que eu preciso fazer. E eu comentei, eu acho que você deve fazer, porque é melhor nós darmos um passo ou meio passo para frente do que permanecer onde está. É melhor um passo adiante, né, evoluir um caminho, do que permanecer onde está. É porque o nosso objetivo é evoluir. Mas agora eu falei demais, eu quero saber a tua opinião em relação a isso. E como até porque Oi? Fala. Só por, assim, falando no que tu dissesse a ela, a gente só encontra as pedras no caminho quando a gente caminha. Né? Então, assim, isso. A gente precisa caminhar. Se você estagnar, você vai precisar repetir. Então, assim, a estagnação, ela em muitos momentos, e claro, tirando as devidas situações que são de saúde clínica, né, em casos específicos, assim, de doenças emocionais que te limitam realmente, e mesmo assim, mesmo pessoas que têm problemas seríssimos de saúde física, você vê que reagem de forma completamente diferente às situações da vida. E isso está muito ligado à questão da religiosidade. E como que a religiosidade pode nos ajudar? Pega essa batata quente. Sabe que eu gosto muito de estudar, né? Não, sabe que eu gosto muito de estudar, né? E eu também. Até depois eu vou deixar para ti, assim, um link da Universidade de Juiz de Fora, que ele tem o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade, o NUPES. Isso é sensacional, né? Isso é sensacional. Se a gente for pensar que, na verdade, o que existiu foi um grande erro em relação à questão dessa separação da ciência com a religiosidade, né? A gente começa hoje a perceber que muitos dos grandes cientistas, dos grandes pensadores, dos nossos maravilhosos filósofos acreditavam, tinham fé, tinham religiosidade, né? Então, assim, Einstein tinha fé e era um cientista. Isso é uma coisa que é bem importante, assim, a gente poder estudar para entender, né? E não comprar essas ideias prontas, assim. E isso lá eu fui nos congressos que são maravilhosos, e tem um núcleo também
em São Paulo. Então, sempre eu gosto de me embasar na questão científica, porque eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem, quando a gente fala, né, que o espiritismo é uma fé raciocinada, é porque a gente pode dar a fé, a religiosidade, o rigor científico, a certeza. Você entende? Então, quando tu vai em congressos e tu abre, por exemplo, lá no PubMed, que é uma plataforma de artigos médicos, e tu vê, lança lá, religiosidade, fé e saúde, e tu vê mais de 8.000 artigos, tu pensa, a gente chegou lá, sabe? A gente chegou lá. Então, isso é uma coisa que é muito importante. E quem comanda esse grupo de estudos, de pós-graduação lá, é o Alexander Moreira Almeida. E ele nos traz, assim, estudos muito pertinentes em relação à questão da religiosidade, né, como forma da gente poder utilizar da religiosidade como mecanismos que impactam momentos de crise, né? E isso comprovado com dados, com números, com melhoras clínicas de pacientes, com estudos feitos partindo do pressuposto, assim, de analisar questões hormonais, como, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, existem indicativos fortes de que pacientes que têm religiosidade, eu vou explicar melhor como isso funciona, porque a gente também tem que entender que existe a religiosidade que pode ser negativa, né? Melhoram, diminui o índice de cortisol, diminui a hipertensão arterial, as pessoas se sentem melhores, né? Então, isso tudo que a gente vai conversar hoje, vocês podem pesquisar, vocês podem encontrar que não é um achismo da nossa parte, não é aquela coisa do proselitismo, assim, né? O que é o proselitismo? Assim, é você querer converter o outro. Não. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Religiosidade é você crer em algo para além de você, né? Isso é religiosidade. E a religiosidade tem que te modificar. Ela tem que te fazer bem. Independente de qual local você vai encontrar a religiosidade. Independente, inclusive, de religiosidade. Você pode ser um ateu e ser um ser humano fantástico. Você acha que quando você chegar, onde você vai chegar, alguém vai dizer, opa, só um pouquinho, aqui eu tô vendo na tua ficha, você não frequentava a igreja, você não frequentava o templo, você não frequentava o centro espírita. Não. Você tá fora. Isso não é assim. Quando a gente começa a entender o sentido da palavra religiosidade, que é intrínseco, né? Você entende que independe. Você precisa só encontrar ela no lugar certo. Ela tem que fazer sentido para você. Você não pode estar lá no templo de Umbanda porque tá na moda. Então, eu quero, e a gente sabe que existem pessoas que funcionam assim, né? Eu tô lá porque eu quero essa coisa mística e as pessoas acharem que eu tenho poderes paranormais. Tu já deve ter ouvido falar isso, né, Adri? Na verdade, não. Tô ouvindo agora. Não. Sério? Para. Sério? As pessoas não olham pra ti como se tu fosse alguém sobrenatural, assim, que tu estivesse vendo coisas. Não, até porque Adriana. Porque eu não me coloco nessa condição, nunca percebi isso, pelo menos. Mas não precisa se colocar. Algumas pessoas têm esse entendimento. Se elas tivessem o entendimento de que todo mundo tem essa capacidade, de que, né, se a gente for falar até na mediunidade, se a gente entendesse que todo mundo tem mediunidade, sairíamos dessa posição, né, porque nós ainda precisamos ter essas pessoas que nos guiam. A gente ainda precisa disso. E aí, o Alexandre, ele vai nos falar desses mecanismos que são muito importantes para a gente poder lidar Tô curioso. com os conflitos. Conta para nós quais são esses mecanismos.
que é uma coisa que é bem importante, assim, né? No que a religiosidade nos ajuda? Primeiro, ela ajuda a gente a modificar o nosso estilo de vida. Né? Uhum. Então, daí tu pode até depois nos contar como é que funciona no templo, por exemplo. Mas, na doutrina espírita, nós temos algumas atitudes que fazem com que a gente preserve a nossa saúde. Né? Então, assim, até eu achei muito interessante a ministra Damares, né, que é a ministra da ação social, não sei como é que... A ministra, ela falou assim, lançou aquela campanha que eu achei o máximo. Teu corpo é um templo. Né? Verdade. Olha que lindo isso, né? Teu corpo é um templo. É evangélica. Olha, né? Então, mas o que ela quis dizer? Jovem, adolescente, cuida de você. Né? Então, cuida com os excessos. A religiosidade, um dos aspectos é esse. Nos ajuda a ter um estilo de vida melhor, mais saudável. Então, normalmente, é orientado e não obrigado, mas é orientado que você não beba, que você não use drogas, né? Que você não pratique um sexo de forma promíscua. Por quê? Porque teu corpo é um templo. E tudo que você fizer para prejudicá-lo, de uma certa forma você vai responder ou nessa encarnação, e a gente vê situações, né? O que explica um bebê que nasce com graves problemas respiratórios, por exemplo? Né? Qual a explicação? Se a gente for pensar, que Deus é esse que faz com que um nasça saudável e o outro nasça doente? Não é? Essa lógica que a gente tem que começar a ter, não é Deus agindo aí, porque ele é maravilhoso, soberano, justo. É as consequências de quem vive num planeta de provas e expiações. Você vai precisar expiar, possivelmente, algo que você cometeu em excesso numa outra encarnação. Deixa eu te falar. Muita gente utiliza religiosidade e fé como sendo sinônimos, né? E respeitados todos os entendimentos, às vezes as pessoas, Adri, elas se entregam, vamos dizer assim, à depressão, ao ócio, e atribuem ou depositam toda a sua confiança única e exclusivamente na fé. É mais ou menos assim, ó Deus, ó vida, eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, síndrome de Gabriela, né? Ou seja, deposita, se Deus quiser, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Se Deus quiser, eu tenho fé que essa pandemia vai passar. E por outro lado, não fazem absolutamente nada. Então eu digo, eu ouso, veja só, a minha ousadia, em dizer que só a fé não move montanhas, mas a fé e a ação movem montanhas. Né? Exatamente. Traçando esse paralelo, então, de que muitos de nós, e eu também, eu me incluo, eu acredito que você também, muitas vezes nós caímos numa depressão, num desequilíbrio interno, emocional, e a gente faz exatamente isso. Se Deus quiser, vai melhorar. Eu tenho fé. E sem sombra de dúvida, nós vivemos agora uma realidade, uma situação complicadíssima, e não é só Cruz Alto, não é só Rio Grande do Sul, Brasil, é o mundo inteiro, nessa pandemia, onde muitas justificativas estão sendo dadas para isso. Ora que o nosso planeta está passando, mudando de classe, né, de provas e expiações para planeta de regeneração, que nós estamos sofrendo as consequências de tudo aquilo que nós fizemos para o nosso planeta, e vou te dizer, demorou, né, para tudo isso estar acontecendo. Então, tem as mais variadas justificativas e as religiões estão em pauta agora. Né? É interessante? Existem teorias de todo tipo. Mas não é interessante que a crise a tal tamanho tenha precisado o escândalo? Sem sombra de dúvida, porque nos tirou da nossa zona de conforto.
Tá? E isso vale para tudo. Nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, e antes de entrar no ar, tu me contava algumas situações do teu trabalho que está se modificando, todo o trabalho de todo mundo está se modificando. As nossas relações familiares, desde que começou a pandemia, eu não consigo mais estar perto da minha família, da minha mãe, da minha irmã, que mora em Porto Alegre. A gente faz para matar saudade de videochamada. Então, é um novo normal que a gente está vivendo, né? E as religiões, a Umbanda, o cristianismo, o catolicismo, a igreja evangélica, o espiritismo, não é diferente. As palestras, muitas vezes, que vocês fazem estão sendo transmitidas via EAD. Nós estamos aqui agora num diálogo entre Umbanda e Espiritismo, feito cada um na sua casa. E isso a gente não estava vendo antes. Então, no momento de distanciamento social, eu vejo assim, nesse momento de distanciamento social que a gente está vivendo, a gente está passando por algumas ressignificações de algumas coisas da nossa vida. Da nossa religião, a forma de ver o mundo. Como a gente está distante, agora a gente vai valorizar mais o abraço, a gente vai valorizar mais um aperto de mão, vai valorizar mais estar perto de quem a gente gosta, de quem a gente ama. E é um momento também de reflexão. Como a gente está mais em casa, mais recluso, a gente está tendo mais tempo, a gente começa a pensar mais em certas coisas, em uma revalorização daquilo que realmente é importante. De repente afastando e tirando da nossa vida aquilo que não era tão importante, que era supérfluo, né? Dando mais valor à família, porque a gente está longe muitas vezes, como é o meu caso, dando mais valor ao nosso trabalho, que a gente está com restrição, dando mais valor à nossa religião, que a gente não está conseguindo praticar, de forma coletiva, pelo menos, e assim por diante. Se é que a gente pode tirar alguma coisa de boa nesta crise, nessa pandemia que a gente vive, é isso, né? É uma fase de ressignificação. E aí entra a fé, entra a religiosidade como molas propulsoras, como ferramentas, como tu bem falou, para a gente utilizar nesse processo de ressignificação, nesse processo de revalorização das coisas. Então, assim, eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo fé com religiosidade. Para mim, são coisas diferentes, né? Religiosidade está mais relacionada com a questão de você ser vamos usar a palavra certa, de você ser membro ativo de algo, de um grupo. A prática, exatamente, né? De você ser de ser partícipe de alguma filosofia, de alguma religião. Ou seja, quando você faz isso ou algo sozinho, você está exercitando a tua religiosidade. Mas não necessariamente você está dentro de uma religião. Você pode ser ateu, como tu bem falou, e você estar praticando a tua religiosidade de forma individual. Não, você ser ateu e ter fé. Exato. Ter fé. Porque fé é o quê? É acreditar em algo. Fé é intrínseco. Fé é algo intrínseco. As crianças nascem com fé, que é a valorização das coisas. A fé, ela pode estar na natureza. Eu acredito tu já ouviu várias pessoas falando, eu acredito em algo maior. Não sei bem o que é, mas eu acredito em algo maior. Isso é fé. Isso é fé. E nos momentos de crise é que nós vemos assim, ó, a gente nunca ouviu tanto se falar na questão da fé, da religiosidade, da importância da gente se autoconhecer, da gente se reconectar, da gente voltar para dentro da gente mesmo. Do que agora. Então... Sabe por quê? Porque a gente está tendo tempo. A gente está deixando silenciar a mente para ouvir mais o coração. Quando a gente está na atribulação do dia a dia, a gente está no automático, como eu digo. Você levanta de manhã, você faz a tua higiene, você toma o teu café, você muitas vezes come olhando a televisão, você não presta atenção no que está passando na TV e nem no que você está comendo. Você está sempre no automático. E agora, de certa forma, a gente deu uma parada, uma estabilizada, e a gente está tendo tempo. Tempo para pensar na gente. Nas primeiras... Eu tenho uma paciente, ela é muito engraçada, e ela me disse assim, Adriana, eu agora, nas primeiras 2 semanas, né,
eu já limpei a casa, eu acho que eu tô um pouco maníaca, porque eu comprei 6, aquelas águas sanitárias, já arrumei todos os meus armários, já empacotei, já encaixotei, já arrumei todas as gavetas, já etiquetei as coisas, eu passo água sanitária na casa 3 vezes por dia, e eu, muito bom, mas vai chegar um momento que isso vai terminar. Mas olha só. Vai chegar um momento em que você vai precisar fazer a faxina interna. É isso que eu ia falar agora. Ela e tantas outras pessoas estão arrumando ainda o que está fora, mas não arrumaram o que está aqui dentro. Mas claro, Adri, dói. Enxergar Mexer dói. As nossas sombras. Enxergar dói. Parar e ter que se dar conta da vida dói. Né? Você, como tu está me dizendo em relação à questão da tua família, que você é um privilegiado. Existem pessoas que se deram conta nesse momento que estão absolutamente sozinhas. E se dar conta que tu tem uma família e que você nesse momento está absolutamente sozinho, é porque tem alguma coisa aí nessa relação, né? Que precisa ser resgatada, que você perdeu. O que é teu nisso, o que é do outro? Né? Por que então que muitos filhos não visitam os pais, não conversam com os pais, estão distantes, não falam? Agora isso tudo veio à tona, sabe? Então, assim, quando tu falava dessa questão das coisas que se modificam, é uma da outra característica que a religiosidade nos dá, que é a questão do sistema de crenças. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque lidar com situações estressantes, a religiosidade faz com que a gente encontre um sentido para as coisas. Então, enquanto a gente ia vivendo no automático, é bem isso que tu falou, eu acordo, tomo café, eu nem tô sentindo o gosto do café, porque eu tô olhando pro meu WhatsApp, pro meu Facebook, pra TV, pro jornal. Tudo junto. Tudo junto ao mesmo tempo, então eu não tô conectado, que a gente chama daquela coisa do mindfulness, né? Eu não tô vivendo o meu presente, o meu agora. Muitas pessoas, em muitos momentos, estão enlouquecendo. Por quê? Porque vai chegar uma hora que não vai mais ter gaveta para arrumar. Vai ter que começar a arrumar dentro. Tu vai ter que começar a arrumar as gavetinhas internas. E arrumar as gavetas internas é doído. Né? Nós temos a série psicológica da Joana de Ângeles, que até, não sei se tu assistiu já o filme. Já, incrível. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu vou assistir, acho que pela 3ª vez. Muito bom. Inclusive, tu te dá conta que tem uma hora que, não podemos fazer spoiler, né? Mas que ele tem aquele momento do... Para quem está nos assistindo, nós estamos falando do filme Divaldo, né? Isso. Assista, é muito bom. É muito bom. Maravilhoso. Está em todas as plataformas. Em que você percebe que aparece, mesmo sendo espírita, tem várias entidades da Umbanda sentadinhos ali. Sim. Que dizem para ele, não, né? Então, como a gente precisa ter esse entendimento, né, de que a gente pode coletivamente, todo mundo fazer o nosso melhor. Não existe o bom, o ruim, o que é o certo, o que é errado. Existem os níveis do que é necessário para você. Se isso para você faz sentido, e é isso que eu estou trazendo, a religiosidade muda o nosso sistema de crenças, dá sentido às coisas, né? Quando a gente começa a pensar, mas por que eu estou sofrendo? O que está acontecendo? Qual é a razão da minha vida? Isso é religiosidade, né? Quem nunca? Desde os filósofos, né? Que paravam e se perguntavam, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Né? Então, a religiosidade, ela te mostra o sentido do porquê você está aqui. Que existe uma finalidade. Que você não é um Divaldo Franco, não é um Buda, mas você tem um sentido de existir. Mas o Divaldo sofreu muito, Adri, assim como o Chico também. Meu Deus do céu! Missionários, né? Então, quando a gente fala nele, fala no Chico e tantos outros, a gente pensa um avatar, e sim, mas eles sofreram muito. Não foi só mar de rosa, não. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E apoiados por
mentores espirituais extremamente amorosos, mas de uma rigidez. Sim, isso é uma marca, uma característica, né? De uma rigidez. Eu digo sempre assim, o Emmanuel, preto velho, Joana... o preto velho que me acompanha, eu que eu diga. Eles são Tu ouve exigentes. as coisinhas. Opa! Eu vou te dizer, assim, às vezes eu brinco, eu falo alguma coisa, às vezes eu tô aqui duvidando de alguma coisa, aí eu ouço só um tapa na minha. É como se fosse um tapa na minha cara, assim, pá! Ok, desculpem, voltei. Voltei. Tipo, quem é que tu pensa que tu é? Ai, porque eu tô com isso, porque isso, porque eu sou tão legal, não faço mal para ninguém. Vai trabalhar. Então assim, tu acha que o teu sofrimento é maior do que do outro? Sabe? Então, isso, assim, isso é uma coisa que é muito importante. A gente conseguir ter esse entendimento maduro da compreensão do sentido da nossa vida, do porquê que a gente está aqui, do porquê que o sofrimento às vezes é importante. Chico, inclusive, nos dizia, né? Desculpa, Chico não, Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo. Ela dizia assim: nós ainda estamos vivendo pelo sofrimento por escolha própria. Olha que forte isso, Adri. Uhum. Por escolha própria. Quando a gente entender que a gente pode viver a partir do amor, a partir do entender que a gente está aqui vivendo num pequeno mundo que é o nosso núcleo familiar, que a gente precisa agir de forma benevolente, indulgente, caridosa dentro desse núcleo familiar, que é a coisa mais importante, por isso que foi criada a família, né? Para depois a gente conseguir expandir isso para o nosso universo menorzinho, que é nosso bairro, para que a gente possa expandir isso para nossa cidade e para que a gente possa expandir isso, entende? Como a religiosidade nos dá esse sentido, se existir a fé. Porque eu posso ir lá no centro espírita, falar lindamente, pausadamente, eloquentemente, mas chegar em casa e ser uma carrasca. É que nem um bandista só de terreiro, né? Ou seja, dentro do templo, dentro da casa, prega o bem, o amor, a caridade, e chega a um grau de hipocrisia que sai dali na porta já está fazendo coisa errada. Eu acredito que isso existe em todas as religiões, em todas as filosofias, todas as ciências. Eu quero só fazer um parênteses com relação ao sofrimento que tu falou. Tem um guardião que trabalha comigo que ele diz o seguinte: ó, quando a lição é entendida, o sofrimento termina. E muitas vezes a gente fica somatizando aquela síndrome de Gabriela que eu falei antes, a gente fica somatizando, meu Deus, eu não mereço isso, me ajuda, faz. E nós não estamos nesse patamar ainda entendendo essa lição. A questão é o porquê que nós estamos passando por isso. Exatamente. Para quê? Entendido isso, entendida a lição, o motivo, o sofrimento acaba. Mas ele acaba no sentido que a gente começa a se transformar internamente, de dentro para fora, entendendo as dificuldades, entendendo essas crises, entendendo as nossas sombras, como eu falo, e a gente começa a se transmutar, começa a se modificar. Então, por que crises, por que dificuldades têm o seu lado positivo? Eu não estou falando lado bom, estou falando seu lado positivo, porque ajuda nesse processo. Né? Nesse processo de autoconhecimento, da gente entender por que a gente está vivendo uma situação dessas. Claro, hoje o mundo inteiro está vivendo uma situação planetária, no sentido de pandemia, de doença, de coronavírus, mas nós temos as nossas batalhas individuais, as nossas guerras pessoais. O Adriano, a Adriana, a Silvia, a Bárbara, cada um tem a sua batalha, a sua guerra pessoal e diária. E através do macro, através disso que a gente está passando no planeta inteiro, a gente começa a olhar para dentro e começa a entender as lições que muitas vezes a gente não ouve. Às vezes o guia, o mentor está gritando no teu ouvido, Adriana, diz, faz isso, faz aquilo, e a gente, oi? Então precisa... São milênios, né? São milênios vivendo
É um vivendo, processo. errando. E a gente também tem que ser autoindulgente, né? Conosco mesmo, assim, porque eu vou falar uma coisa que pode parecer feio, mas a gente já foi muito pior. Nós já fomos muito piores. E talvez volte a ser ainda. Depende só da gente. Não. Então, não, assim, de acordo com a doutrina espírita, a gente só vai para frente. Ou a gente estagna, ou a gente vai para frente. Não tem como voltar para trás. Olha só, mas André, do nível de onde a gente tá. Na doutrina espírita se fala em ovoide. Tá. Mas é depois que tu, né, depois que tu desencarna, e aí, Você na regrediu. verdade... mas são casos bem específicos. Quando a gente chega num nível de consciência dessa questão da nossa crença, da importância da religiosidade, não tem mais como a gente voltar. Lembro uma vez que a gente conversava, e aí eu falava assim, até no grupo de estudos eu brinquei sobre isso, que eu disse assim, a doutrina espírita, ela é uma bênção, mas ela acaba sendo uma maldição de uma certa forma. E aí todo mundo, quê? Por quê? Porque acaba com essa história que tu falou, que por que Deus está fazendo isso comigo? Te coloca na posição de que você é o autor da tua história. Tem um monte de gente comentando aqui, vamos pegar, deixa eu ler aqui. Irmã Silvia, boa noite. Lucimar, boa noite, irmã. Sueli, Tiago, Marley, Kátia, Bárbara. Vamos ver aqui alguma pergunta. A Silvia está perguntando, eu vou colocar na tela aí, ó. Tá. Ajuda aí, Adri. Gostaria de perguntar por que algumas pessoas têm lembranças de outras vidas. Parte número 1. Depois, na sequência, ela pergunta: e por que uma criança de 7 anos que não sabia nem escrever e psicografar uma carta? Vai, responde. Por quê? Tá. Porque a criança, exatamente até os 7 anos, ela tem o canal da mediunidade dela completamente aberto. Então, aquela coisa de imaginar, ele não tem nada. Ele é real. Ela está vendo um espírito, ela está vendo um amigo, ela está vendo seu mentor, ou ela está vendo um obsessor. Mas ela está vendo um ser espiritual. Criança até os 7 anos, ela tem o canal da mediunidade completamente aberto. Então é muito o link está direto, né? O link é direto. Direto, até os 7. Né? No 7 ele é fechado, para quê? Para que se comece um processo, até por questões hormonais, se comece um processo, porque aí é muito complicado para ela conseguir entender e conviver em sociedade vendo as entidades, né? Então isso é bloqueado temporariamente, tá? Retoma normalmente na adolescência, se ela tiver uma mediunidade ostensiva, que daí ela vai precisar de uma educação mediúnica, né? Que eu sei que tu faz há um tempo também educação mediúnica, isso é muito importante. Deixa eu fazer um gancho. Qual é a idade ideal para uma criança começar a estudar a doutrina, iniciar o desenvolvimento mediúnico? Tem uma idade ideal? Desde bebê. Não tem limite máximo, mínimo? Legal. Não. Nós, assim, lá no Bezerra, nós temos evangelização infantil, né? Mas em Porto Alegre, e eu acho que ali em Santo Ângelo, existe evangelização para bebês. Por quê? Porque bebê vem acompanhado da sua. O único momento em que o espírito está, vamos chamar assim, adormecido, é no momento que ele está no ventre materno. Então, ele é reduzido. Existe, então, a implantação do espírito na matéria, e aí ele fica inerte durante esses 9 meses. Depois, tu não vê os nenê rindo durante a noite, olham para um cantinho da parede, dão risada, ou choram desesperadamente. Uhum. Eles estão tendo contato com as entidades que estão ao nosso redor, por todos os lados.
Então, na FERGS, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, existe, quando a gente vai para os congressos, existe a evangelização de bebês. Na Umbanda também tem. Olha que legal. Eu fiz uma live essa semana agora com um sacerdote de São Paulo, o nome dele é Paulo Ludogero, e ele tem um projeto incrível lá em São Paulo que chama-se Axé Mirim, ou seja, é a mediunidade, claro, explicada de forma lúdica, né, para crianças, porque ele percebeu, e os mentores dele, que muitos pais vão no templo, na casa de Umbanda, e as crianças muitas vezes ficam perdidas, brincando, fazendo alguma coisa, e o pai caboclo dele disse o seguinte, ó, vamos desenvolver um trabalho para essas crianças, eu quero essas crianças aqui dentro, vamos estimular a religiosidade nelas. E aí ele desenvolveu esse projeto Axé Mirim, lindo trabalho, e tem um livro, inclusive, sobre isso. Mais uma colocação aqui da irmã Bárbara, que está na tela. O meu mentor dizia que a caridade e a religião começa dentro de casa. Se eu não for bem e agir com amor com os meus dentro da minha família, eu não posso ser bem lá fora. Perfeito, é isso mesmo, Bárbara. Perfeito. Concordo contigo. Exatamente. É aquilo que a gente falava. É o nosso mundo. Ah, mas eu não sou um missionário, o que eu vim para fazer? Você veio, se você tem uma família, a tua missão está ali. É ali. Se você precisa resgatar, normalmente casamentos são por almas afins ou por resgates. Casamentos que são muito conflituosos são casamentos de resgate, né? Então, assim, ó, não é por um acaso que vocês estão juntos. E não só casamento, claro, né? Não só casamento, né? A gente, exatamente, todas as relações, mas vamos falar primeiro assim, no núcleo, né? Eu vim com um pai extremamente violento, uma mãe que era complacente com isso, né? Como é que eu vou lidar com essa situação? Depois a gente vai entender tudo. Mas quando a gente tem esse sistema de crença, a religiosidade começa a fazer sentido, a gente começa a entender algumas coisas. E a entender, Adri, para modificar. Então, assim, né? Não, é bem aquele exemplo que eu falei. Não adianta você ir lá no templo, falar lindamente, né? Chegar em casa e dar uma puteada no teu filho. Isso pode acontecer. A gente pode, nós somos humanos. Dá uma água pro pai. Nós somos humanos. Isso pode acontecer. Mas o que a gente precisa é entender, porque no caso nós que temos filhos, né? Que nós precisamos, mesmo que eu tenha vivido uma história, Jung diz isso, né? Mesmo que eu tenha vivido uma história muito sofrida, eu preciso interromper ela. E preciso fazer diferente com os meus. Esse é o maior sentido, querido. Esse é o maior sentido da evolução. É a gente ter passado pelo que a gente passou e a gente não ser refém disso. É fazer diferente. Esses dias a gente teve uma briga, que, né, estamos todos convivendo diariamente dentro do mesmo ambiente. Olha que interessante, isso não é à toa, né? Vocês então passavam o dia trabalhando fora, só se encontravam em casa para jantar e dormir, né? Nós vamos colocar vocês todos juntinhos agora. Vamos ver como é que vocês se comportam. Nunca se falou tanto em separação e divórcio como se está falando agora no Brasil. Isso é dado, isso é informação. Né? Então, por que isso? Muitas vezes a gente está dentro de casa, deixa eu fazer uma meia-culpa, né? A gente está dentro de casa, eu estou aqui na sala e a Carmela, minha esposa, está lá no quarto. E a gente fala pelo WhatsApp. Imagina! Né? Imagina! Eu sempre uso assim, principalmente com os meus pacientes, e tenho utilizado isso comigo, tá? Para mim. Eu acho que eu falava muito para os meus pacientes isso, porque quem precisava ouvir era eu. Você. Com certeza. Eu sempre dizia assim, imagina se hoje for teu último dia. Hoje é teu último dia. Acabou. Acorda pensando que hoje é teu último dia. Todos os dias. Como é que você vai agir com as pessoas que estão ao teu redor? Tu vai querer ficar no celular?
É no celular que tu vai querer ficar? É assistindo aquelas notícias que tu vai querer ficar? É teu último dia, Adri. Acabou, ó. Acabou a tua última chance. Nós vamos te recolher hoje da noite. Acabou. Acabou a tua existência, tudo que tu planejou. O que tu vai querer estar fazendo? Essa pergunta que a gente tem que se fazer. Só que a gente não estava se fazendo. Então, o que a espiritualidade organizou? E não vamos entrar no mérito de onde é que veio o vírus, por que veio. Entenda, Jesus disse, não cai uma folha no céu sem que o Senhor tenha a consciência, tenha permitido. Então, essa pandemia não acontece por acaso. Nada é por acaso. Como a gente estava, né, nessa fase do viver loucamente, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar vocês agora juntinhos em casa para vocês reaprenderem a viver em família. Reaprenderem a viver em família. E aí, acho que foi anteontem, aconteceu uma coisa, o Rodrigo, né, que é meu marido, está trabalhando em casa também, porque ele é do grupo de risco, ele é diabético. E aí, como a gente está esperando, né, tava o pedreiro aqui em casa, a gente estava arrumando as coisas, então era aquela poeirama, Rodrigo tentando resolver o problema dos clientes muito indignados. De repente, esse homem, que era paz em forma de ser humano, entra a sala, porta dentro, grita e me xinga. Chega! Ele dizia, porque eu tenho que resolver o problema do mundo! E aí o Guilherme... O que primeiro que a gente não reconheceu, né? O que é isso? Quem é essa pessoa que está ali nele? Ficamos chateados, cada um foi pro seu cantinho, porque isso acontece, né, minha gente? Família é isso. Daí, de noite, Rodrigo nos chamou para uma conversa na sala. E eu e o Guilherme muito sérios. Vamos então para conversa, né? E aí ele veio, sentou, pediu desculpa, explicou o que ele estava sentindo naquele momento, que ele estava muito irritado com coisas do trabalho e que ele misturou. E ali ele jogou tudo em cima da gente e que ele estava muito mais perto. Porque a gente só xinga bem quem a gente ama, né? E estava mais perto também, né? E sabe que não vai nos deixar, né? A pessoa não vai nos deixar. Mas esse ato dele, né, que eu fiquei ouvindo, prestando atenção, principalmente porque o Guilherme estava ouvindo aquilo. Pô, meu pai tá me pedindo desculpa. O meu pai. Normalmente eu tenho que ficar pedindo desculpa pra ele, né? Uhum. Mas ele tá me pedindo desculpa. Olha a reformulação, né, do conceito do, olha, a gente pode errar, a gente é humano, a gente tá aqui nesse planetinha que a gente já conversou, só que a gente erra, mas a gente tem que dar conta do nosso erro, se arrepender e pedir perdão. Com certeza. Ponto. Simples assim. Tinha um peso enorme. Mas e se isso fosse simples, né? Mas é simples, Adri. É simples. Pedir A gente perdão, que complica. A gente que complica. Pedir perdão, Adri, mexe com as nossas forças, as nossas sombras, como vou usar o termo que tu está usando, que é um termo junguiano. Pedir perdão alivia. Mexe com as nossas sombras, mas alivia. Alivia. Na verdade, o rancor, a mágoa, é um veneno que você acha que está dando para o outro, mas quem está tomando é você, né? E o perdão alivia, tira essa carga, esse peso de você e transfere para o outro a aceitação ou não. Você pede perdão, você se livra dessa carga, desse peso, aí transfere para o outro. E daí você vai aceitar o perdão, você entende o que está acontecendo, você entendeu, você assimilou, você sabe o que está acontecendo, você perdoa? Tu me lançou essa pergunta? Também. Não sei. Isso é uma coisa que nas minhas autorreflexões é muito importante, assim, né? Esse entendimento do o perdão. O perdão, ele é, acho que, uma das nossas maiores necessidades de vida, né? E aí me lembro dessa hora do filme do Divaldo, né? Quando ele diz assim, ó, eu rezo todos os dias para que você me perdoe. Então, que é maravilhoso também. Vamos parar de dar spoiler, gente. Assistam Divaldo, tá maravilhoso.
né? O resto todos os dias. Mas nós ainda precisamos, né? Existem dores e mágoas. Tem um livro que é maravilhoso, depois eu posso te indicar, acho que está até aqui, que é sobre as moedas, que é essa questão do perdão, principalmente o perdão entre as relações familiares, né? Assim, aceitando as moedas, é o nome do livro. Como a gente tem que lidar com isso para a gente poder seguir a vida melhor. Porque o que vai acontecer, né? De acordo com a nossa doutrina, se a gente ficar nesse redemoinho do ódio, do rancor, terminou a vida aqui agora. Bom, Adriana, vamos lá. Não conseguiu de novo, meu amor, né? Aquele mentor carinhoso, aquele mentor fofo, vai chegar para ti e vai dizer, de novo? Não conseguiu, Adriana? Botei aquela criatura que era tua inimiga 2000 anos atrás, não tinha jeito, vocês se mataram um ao outro, botei vocês duas como irmã, não deu? Vão ter que voltar de novo junto. Vamos ver se agora, eu te trazendo você como filha ou ela como filha, vocês resolvem. Tu tocou numa questão fundamental aqui agora, e depois fora, terminar a live, vou te contar uma história que o Preto Velho me contou, daquilo que já passou. Não, depois eu te conto em off. Olha aqui, ó. Esse é o livro, ó. Onde estão as moedas? Dá pra ver? Dá. Cara, legal. É maravilhoso, tá? Assim, ó, cada página é um soco no estômago. Tá? Cada página é um soco no estômago. Pra quem tem esses problemas familiares, de relações e de dificuldades de perdoar, ali, assim, ó. Tu leva uns 30 minutos para conseguir digerir cada página. Mas é sensacional, vale a pena. Só quero retomar uma coisa que tu falasse em relação à questão da religiosidade como algo negativo, tá? Que isso é bem importante, que também está dentro dos mecanismos. Que é aquilo que tu falasse em relação a tu ter uma atitude passiva e esperar. Né? Porque Deus quis assim, porque eu tô sofrendo, porque, né, eu vou aqui ficar resignado e esperar, porque minha vida é essa tragédia mesmo, né? E, por exemplo, assim, abandonar tratamentos, por exemplo, existem muitos. Lembra uma vez que até eu fiz um comentário, foi você que comentou no meu Facebook, do perigo de algumas religiões de fomentarem a questão de você só trabalhar com a questão espiritual e negligenciar a questão física, a questão médica, em casos de depressão, né? Então você vê assim situações que são realmente assustadoras, né? E cara, e esses pastores, que era no caso do que eu estava falando, eles vão pagar um preço muito forte por isso, porque os índices de suicídio eles estão aumentando significativamente. E você vê em rede nacional dizer psicólogo e não vá ao psiquiatra, não vá ao psicólogo, vem aqui que eu vou te curar. Isso é muito perigoso, isso é criminoso, né? Não é nem perigoso, é criminoso. Então, isso perigoso é um lado, e criminoso, as duas coisas. E criminoso. Isso é um lado negativo desse mecanismo da religiosidade que ele acaba sendo deformado, assim, né? Então, que nós chamamos de coping negativo. O coping negativo é isso, quando a fé ela é utilizada de uma forma a não fazer você crescer, a fazer você sentar, a Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim, você... Né? Por quê? Porque Deus quis assim. Oi. Então, esse é o lado negativo. Tá me ouvindo? Deu uma cortada. Tá me ouvindo? Tô, agora sim. Esse é o lado negativo, né, dos mecanismos em situações de crise. Vou ficar aqui, vou ficar nessa depressão, vou ficar isolado, porque na verdade Deus quis assim, né? Não. Você está colocando assim, na conta, está colocando na conta de uma entidade, de alguém que é muito maior, que jamais faria algo. Né? Deus, o único objetivo dele é fazer com que a gente evolua e cresça. Sempre de uma forma amorosa. Mas a gente não consegue levar para o amor, aí vai ter que ser pela dor. Muito bem.
Estamos chegando no final da nossa live. Eu conversei. Sério? Para! Não, para aí, não terminei. Peraí, deixa eu falar só mais um, então. Vai. Tá, um que é bem importante, tá? Que é a questão das práticas religiosas, junto com essas questões dos mecanismos para ajudar na crise, tá? Então, assim, o que a religiosidade te ajuda também? A questão da prática religiosa, ou seja, a oração, a meditação, o transe mediúnico, os estados que a gente chama de estados alterados de consciência. Tá? Então, isso são práticas religiosas. Eu não estou dizendo, bom, se para ti é importante pegar o rosário e fazer aquela, que existe um símbolo também naquilo, né? No rosário católico, aquele. Se para ti repetir o Pai Nosso e a Ave Maria, daquelas vezes, aquilo te faz bem. Faz sentido para ti, né? Faz sentido para você? Se para ti o momento de conexão com a tua religiosidade é meditar, é sentar, é colocar uma musiquinha, um barulhinho de chuva e tentar esvaziar a tua mente, faça. Se para você é importante uma conversa com Deus, com Jesus, com o teu mentor, com quem estiver por perto, conversa. Essas práticas religiosas são importantes e nos salvam e nos curam. E outra coisa, Adri, quando a gente ora para o outro, não pode existir presente maior e melhor. Quando você faz uma oração aqui dentro da tua casinha para alguém, você está enviando para ela uma chuvinha de pontos luminosos, sabe? Que está sendo entregue diretamente para essa pessoa. Deixa eu te contar. Hoje eu acho que o Preto Velho está muito junto comigo. E ele tem uma outra coisa que ele diz assim: cada vez que você ajuda alguém, cada vez que você reza para alguém, né, Deus, alguém, a divindade coloca uma estrela na tua coroa, né, no nosso chakra coronário. Brilha uma estrela a cada pessoa que você ajuda. Não é uma coisa sensacional. E olha a simplicidade. Gente, é você desejar o bem para o outro. É você fazer assim. Uma prece de coração. Simples assim. Né? Então, vamos praticar isso. Né? Pra gente, a meditação pra gente, tá? O transe para auxiliar no trabalho que nós somos trabalhadores. Nós somos os trabalhadores da última hora. Né? Então, assim, a gente não tá aqui por acaso. A gente não está vivendo na época de uma pandemia por acaso. Nós pedimos, Adri, para estar aqui. Esses dias eu brinquei, eu cheguei no meu mentor e disse: olha só, eu acho que eu me enganei. Brincando, né? Eu acho que eu me enganei, meio que estou na época errada, não sei. Cala a boca, vai trabalhar. Sabe? Vai trabalhar. Nós somos os trabalhadores da última hora. Se nós temos essa consciência, a gente precisa ir para o trabalho. Não dá para ficar escondido. E que ele seja dentro de casa fazendo oração, que ele seja lá no templo, que ele seja servindo as pessoas, porque as pessoas também precisam de alimento físico. É no dia a dia. No dia a dia. A religiosidade é no dia a dia, não é só dentro da casa espírita, dentro do terreiro. Claro que sim, tá? Então eu vou terminar com uma frase que eu amo, que é do Chico Xavier, aquela coisa doce, aquela coisa linda de pessoa, do livro Ceifa de Luz, que diz assim: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela. Então, ó, isso aqui veio para nos ensinar alguma coisa. Olha só, tá tudo ligado. O que eu te falei antes, que o Preto Velho falou? Quando a lição é entendida, o sofrimento termina. Tá tudo ligado. Exato. Fecha o ciclo. Fecha a Gestalt. Fechou. Entendeu? Vamos passar para outra. É a tal da prova. Entendeu? Ó, fez a prova, passou na prova, vamos para outra agora. Vamos adiante. E esse é o sentido da gente estar aqui. Eu conversei com a irmã Adriana Espigolon, mãe, psicóloga clínica, facilitadora, médium espírita, palestrante, minha amiga. Obrigado por ter aceito o convite.
gratidão a todos os irmãos e irmãs que nos assistem. Esta live vai ficar na linha do tempo, né, da nossa página, que é o Templo Escola de Umbanda Aranauã. Depois nós vamos subir também esse vídeo lá para o canal no YouTube, Aranauã, Templo Escola de Umbanda. Se tu quiseres, eu vou passar depois o link do YouTube para ti, se tu quiser compartilhar com alguém, colocar na linha do tempo. Vejam os irmãos, Umbanda e Espiritismo falando a mesma língua. Né? Tá tudo certo. E aí eu vou deixar essa dica aqui, ó. Nenhum problema. Embora tem gente que acha que tem problema, mas a gente não tá nem aí para quem pensa isso. A gente precisa ir trabalhar, né? A gente precisa trabalhar. Tem esse livro aqui, ó. Transição Planetária. Tá? Que é do Divaldo Pereira Franco e pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. É um livro espírita, tá? Mas ele é assim, você lê isso aqui e chega a ser um pouco assustador, tá? Porque é exatamente o que a gente está vivendo. Exatamente. Então, assim, ó, isso é uma coisa que é importante a gente também ter esse tipo de conhecimento, até para a gente poder auxiliar as pessoas que vão vir. E virão, Adri. Elas virão. Legal. Tá. Gratidão. Não desliga. Eu vou terminar a live, mas eu quero te contar uma coisa ainda, tá? Fica aí. Tá. Beijo, gente. Beijo, povo. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.